pessoal, eu tô lendo esse livro aqui, Mundanismo, Como Resistir à Sedução de um Mundo Caído. Esse livro é organizado, editado pelo C.J. Mahoney, e eu sou a turminha do Sovereign Grace Ministries. Aí eu falo turminha pegando esse termo do prefácio do John Piper. Eu quero compartilhar um trechinho aqui com vocês, rapidinho. O Mahoney fala no primeiro capítulo, e eu achei bem interessante. Em uma parte aqui, ele fala sobre versículo, de 1 João, onde diz que nós não devemos amar o mundo. E aí ele fala o que significa mundo, ele explica aqui um pouquinho. Na página 20, para quem tiver com o livro aí quiser acompanhar o que eu vou falar. Ao falar sobre o que é o mundo, é bem interessante porque muita gente pergunta, ou pensa que mundanismo tem a ver com o jeito de se vestir, ou músicas que ouve, ou filmes que gosta, ou coisas envolvendo geralmente cultura, ou práticas externas, coisas assim que geralmente são associadas como algo necessariamente mundano, algo que não deveríamos amar. Muita gente pensa dessa forma, não são todos, mas ao mesmo tempo aqueles que não pensam dessa forma também têm problemas com essas coisas. A gente vai ver um pouquinho aqui, Mahoney ajuda a gente nisso. Então a gente precisa ter bem claro em nossa mente o que significa mundanismo. Depois de falar sobre o que é mundo, ele diz o seguinte, definindo o mundanismo. Mundanismo, então, é amar este mundo caído, amar os valores e desejos deste mundo que se opõe a Deus. Mais especificamente, é gratificar e exaltar a si mesmo em detrimento de Deus. Eu achei essa definição curiosa, eu nunca tinha visto uma definição desta forma, e até fiquei pensando, poxa, eu acho que isso tem outro nome, não seria, sei lá, idolatria, amor próprio? Bom, talvez essas coisas de fato estejam associadas ao mundanismo, Ele cita aqui o Joel Bick falando que o objetivo das pessoas mundanas é ir para adiante e não para cima. É viver horizontalmente e não verticalmente. Buscam prosperidade exterior e não santidade. Estão cheias de desejos egoístas em vez de súplicas sinceras. Se negam a Deus, ela o ignoram e dele se esquecem. Ou então usam o Senhor somente para seus propósitos egocêntricos. O mundanismo é a natureza humana sem Deus. Nossa, velho, eu achei muito massa essa definição, e assim, eu fiquei pensando sobre isso, porque a natureza humana, quando ele fala aqui, natureza humana, ao meu ver, o contexto aqui que o Joel Bick fala isso não diz, eu não sei se ele explica onde isso é citado, mas eu não vejo natureza humana como algo necessariamente negativo ou necessariamente pecaminoso, porque, por exemplo, uma arte, uma música, um teatro e um filme são coisas que refletem a natureza humana, em aspectos artísticos, em aspecto de beleza, esporte também tem a ver com saúde, tem a ver com eu não entendo muito de esportes, mas tem a ver com competição, com vencer obstáculos, vencer dificuldades, e tudo isso é muito legal, isso é tudo natureza humana, mas de um aspecto bom. Porém, o mundanismo são essas coisas sem Deus, ou seja, quando Deus é excluído dessas coisas. E aí, seguindo mais à frente, ele comenta aqui sobre o cerne da questão, porque é o seguinte, seguindo o texto lá em 1 João, no capítulo 2, diz que não devemos amar o mundo, e aí diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque o que há no mundo? No mundo há cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo, E aqui está a tradução NVI. E aí é interessante que ele cita aqui o seguinte, que João não fala o que é mundanismo, porque o que está no mundo são moda, filmes, esportes, músicas. Não, ele não fala essas coisas. Ele fala cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. Ou seja, ao falar sobre mundanismo, ele não fala de coisas lá fora, mas fala de coisas aqui dentro, em nosso coração. Olha só que coisa, Então o mundanismo tem muito mais a ver com como o nosso coração se comporta diante das coisas externas. Obviamente está ligado às coisas externas, mas não a elas intrinsecamente ou por si só, mas ao que o nosso coração reflete, diante
dessas coisas. Eu achei isso muito interessante porque mundanismo necessariamente é uma coisa ruim, né, dentro de um contexto cristão, mas é uma coisa muito sutil. Muita gente critica, por exemplo, alguém que ouve música que não seja uma música religiosa, mas essa pessoa, por exemplo, tem uma adoração na igreja, um envolvimento eclesiástico meramente ativista, ou para se aparecer, ou para cumprir tabela, ou seja, ela está excluindo Deus daquelas ações, né, daquelas atividades que ela se envolve aos domingos, por exemplo. Então, o mundanismo pode estar muito mais presente do que a gente imagina, né? Então tá aí um grande perigo. E, bom, é isso, pessoal. Eu só queria compartilhar esse trechinho aqui, né? Barrando e comentando a definição de mundanismo. Esse livro aqui tem vários autores, né? Os autores aqui são da galerinha da turma do Sovereign Grace Ministry. E é isso. Se você quiser ver mais sobre esse livro, você pode encontrar na livraria e editora Tempo de Colheita.